A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento de leitura da palavra do Senhor. Aleluia. Hoje nós iremos meditar no capítulo 11 e 12 de Juízes. Iremos iniciar o capítulo 6 de Lucas. Aleluia. Do versículo 1 ao versículo 26. Iniciamos nossa leitura. Juízes capítulo 11. Jefité. Jefité, da região de Gileade, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefité, dizendo: Você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Jefté fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Algum tempo depois, os moabitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: Venha com a gente e seja o nosso chefe na guerra contra os amonitas. Jefté respondeu: Eu sei que vocês me odeiam, e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda, agora que estão em dificuldade? Nós viemos falar com você, porque queremos que mande todo o povo de Gileade na luta contra comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas. Responderam eles. Jefté disse: Se me levarem de volta para casa a fim de lutar contra os inimigos, e se o Senhor Deus me der vitória, eu serei o governador de vocês. Está certo? Eles responderam: Sim, nós faremos como você disse. O Senhor é nossa testemunha. Aí Jefté foi com os chefes de Gileade, e o povo colocou como governador e chefe. E em Mispa, na presença do Senhor, Jefté fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Então Jefté enviou mensageiro ao rei dos amonitas, e os mensageiros disseram: O que é que vocês têm contra mim? Por que invadiram o meu país? O rei dos amonitas respondeu: Quando os israelitas saíram do Egito, aleluia, tomaram a minha terra, desde o rio Arnô até os rios Jaboque e Jordão. Agora, sem luta, vocês devem devolver a minha terra. Jefté mandou outros mensageiros ao rei dos Amonitas com a seguinte resposta: O povo de Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra de Amon. Quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o golfo de Acaba e daí até Gades. Eles mandaram mensageiro ao rei dos Edomitas. Aleluia. Eles mandaram mensageiro ao rei dos Edomitas, pedindo licença para passar pelas suas terras, mas ele não deixou. Então os israelitas pediram a mesma coisa ao rei de Moabe, porém ele também não deixou. Por isso os israelitas ficaram em Gades. Eles foram pelo deserto, rodearam a terra dos Edomitas e dos Moabitas e chegaram até a parte leste de Moabe, no outro lado do rio Arnô. Acamparam ali, mas não atravessaram o rio, porque estava na fronteira de Moabe. Aí os israelitas mandaram mensageiro a Seom, e o rei amorreu de Hesbom. Pediram licença para atravessar aquele país a fim de poderem chegar à sua terra. Mas Seom não deixou. Levou todo o seu exército e acampou-se em Jaça e atacou o povo de Israel. Mas o Senhor Deus de Israel fez com que os israelitas derrotassem Seom e todos os seus homens. E assim os israelitas conquistaram toda a terra que era dos amorreus. Tomaram toda a terra dos amorreus, desde o rio Arnô ao sul até o rio Jaboque, ao norte,
e desde o deserto ao leste até o rio Jordão ao oeste. Assim foi o Senhor, o Deus de Israel, que expulsou os amorreus para o seu povo israelita. E agora vocês querem tentar tomar a terra de volta? Podem ficar com tudo. Aleluia, o que quermos, aleluia, o Deus de vocês lhe deu. Mas nós vamos ficar com tudo que o Senhor nosso Deus conquistou para nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zupi, e era rei de Moabe? Será que alguma vez ele desafiou Israel? Quando foi que ele guerreou contra nós? Durante 300 anos, o povo de Israel morou em Esbom e Aroê. Morou também nas cidades vizinhas e em todas as cidades das margens do rio Arnô. Por que foi que vocês não tomaram essa cidade de volta durante todo esse tempo? Não, eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é que faz mal, querendo lutar contra mim. O Senhor é o juiz e ele decidirá hoje entre os israelitas e os moabitas. Aleluia. E os amonitas. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir a mensagem que Jefté havia mandado. Então o Espírito do Senhor dominou Jefté e ele atravessou Gileade, aleluia, e Manassés e voltou para Mispa, em Gileade. Dali foi para Armô e prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu oferecerei em sacrifício a ti. Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas e o Senhor lhe deu vitória. Ele derrotou os amonitas desde Aroê até perto de Minite, 20 cidades ao todo, e continuou até Abel-Queramim. Houve uma grande matança e os israelitas derrotaram os moabitas. A filha de Jefté. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando e tocando o pandeiro. Era a única filha. Ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Quando Jefté a viu, ficou desesperado. Rasgou as suas roupas e disse: Ah, minha filha, você está partindo o meu coração. Porque tem de ser você que vem me fazer sofrer. Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. Ela respondeu: Se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu. Por isso, Senhor, Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas. E continuou: Só peço uma coisa: deixe que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe. E o pai deixou que ela fosse por 2 meses. Então, ela e suas amigas saíram pelas montanhas, chorando, porque ela nunca chegaria a ser mãe. Depois dos 2 meses, ela voltou para o pai, e ele fez o que havia prometido a Deus. Assim ela morreu virgem. Daí veio o costume de as mulheres israelitas saírem durante 4 dias, todos os anos, para chorar pela filha de Jefté, o Gileadita. Jefté e a tribo de Efraim, capítulo 12. Os homens da tribo de Efraim se reuniram para lutar. Eles atravessaram o rio Jordão para o lado de Zafon e disseram a Jefté: Por que você saiu para combater os amonitas e não nos chamou para irmos também? Por causa disso, nós vamos queimar sua casa com você dentro. Mas Jefté respondeu: Eu e o meu povo tínhamos uma briga séria com os amonitas. Chamei vocês, mas vocês não me livraram deles. Quando vi que vocês não iam me ajudar, arrisquei a vida e fui combater contra eles. E o Senhor Deus me deu vitória. Então, por que é que vocês vêm agora lutar contra mim? Aí Jefté, junto com todos os homens de Gileade, eles guerrearam contra os homens de Efraim e os derrotaram.
Fizeram isso porque os efraimitas tinham dito: vocês, gileaditas, que moram na terra de Efraim e de Manassés, são desertos de Efraim, para não deixar que os efraimitas passassem, os gileaditas tomaram os lugares onde o rio Jordão podia ser atravessado. Quando alguém efraimita que estava tentando escapar, pedia para atravessar o rio. Aleluia. E os homens de Gileade perguntavam: você é eframita? E se ele respondia que não, ele os mandava dizer a palavra Shibolete, mas se dizia Sibolete, porque não podia falar direito a palavra. Então agarrava e matava ali mesmo, na beira do rio Jordão. Naquela ocasião, foram mortos 42.000 efraimitas. Jefté, o gileadista, governou, aleluia, Israel durante 6 anos. Então morreu e foi sepultado na sua cidade natal, em Gileade. Isbã, Elon e Abidom. Depois de Jefté, Isbã, da cidade de Belém, governou o povo de Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Deixou que as 30 filhas casassem com rapazes de fora do seu grupo de família e trouxe 30 moças de fora para casar com seus filhos. Ibizã governou Israel 7 anos e então morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibizã, Elon, que era da tribo de Zebulon, governou Israel 10 anos. Então morreu e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. Depois de Elon, Abidom governou o povo de Israel. Ele era filho de Eliel, da cidade de Piratom. Abidom tinha 40 filhos e 30 netos, que montava 70 jumentos. Ele governou Israel 8 anos. Então morreu e foi sepultado em Piratom, que na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Essa foi a nossa leitura de hoje. Aleluia, nos livros de Juízes. Louvado seja o nome do Senhor, nos capítulos 12 e 13. Iremos, aleluia, ler, meditar, aleluia, em Lucas capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Aleluia. Jesus e o sábado. Louvado seja o nome do Senhor. No sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo e os seus discípulos começaram a colher e a derrubar espiga e a comer os grãos de trigo. Então alguns fariseus perguntaram: por que é que vocês não fazem uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e comeu, e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente o sacerdote tem o direito de fazer isso. E Jesus terminou dizendo: o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Jesus e o homem da mão aleijada. No outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha uma mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queria arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer à lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos dele. Por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se, fique em pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta deles e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderia fazer contra Jesus. Jesus escolhe os 12 discípulos. Naquela ocasião, Jesus subiu ao monte para orar
e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. Deu o nome de apóstolo esses 12. Simão, que pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Jesus ensina e cura. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus desceu do monte com eles e parou com Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém, da cidade de Tiro e de Sidom, que ficava na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. O que estavam atormentados por espírito mau também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Felicidade e infidelidade. Felicidade e infelicidade. Perdão, igreja. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Felizes são os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Aleluia. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choraram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem e insultarem e disserem que vocês são maus por serem meus seguidores, por serem seguidores do Filho do Homem. Fique feliz e muitos alegre quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Pois os antepassados, aleluia, dessas pessoas fizeram a mesma coisa com os profetas. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram uma sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês, quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. E essa foi a nossa leitura, aleluia, do mês de março. Louvado seja o nome do Senhor, do último dia, aleluia, do mês de março. Que o Senhor em Cristo possa te abençoar de uma forma poderosa, em o nome de Jesus.